Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Olá, eu sou Renato Gomes e você sintoniza a TV Aberta News Reportagem. Hoje a gente tem o prazer de receber Ivone Silva, diretora executiva da Rede Cultural Beija-Flor. Ivone, obrigado pela presença. A Rede Cultural Beija-Flor desenvolve há décadas projetos que a gente pode dizer que salvam vidas, não é, Ivone? Sim. E a gente vai começar apresentando, a gente vai começar a trocar uma ideia aqui. A gente vai pedir para o Edu, coloca alguns vídeos dos trabalhos da Rede Cultural Beija-Flor, por favor.
Hoje o programa TV Aberta News Reportagem traz Ivone Silva, diretora executiva da Rede Cultural Beija-Flor. A Ivone estava falando para mim no começo que ela estava com um certo receio de falar, com vergonha. Eu falei, Ivone, difícil é fazer o que você faz. Viu, Ivone? O seu trabalho lá de categoria, de respeito, de sensibilidade social, parabéns, viu? Difícil é você fazer o que você faz. Chegar aqui é só falar. Mas as câmeras assim, elas sempre deixam a gente Ivone, um pouco legal, tenso. Cadê sua visita? Ivone, o que é a Rede Cultural Beija-Flor? Bom, a Rede Cultural Beija-Flor é uma ONG de 26 anos aqui no Brasil. 26? 26 anos. Ela nasceu através de um norueguês, chamado Gregory John Smith. Ele, em um dado momento da vida, resolveu fazer um trabalho que ele se sentisse mais, enfim, que ele se sentisse mais, né, mudando a vida de outras pessoas. Ele sentiu essa necessidade de fazer algo assim. Ele trabalhava com arte. Ele, então, decidiu leiloar a casa e o que ele tinha para abrir um projeto. E ele foi muito impactado na época pelo um filme chamado Pichote, né, que tomou uma... Hector Babenco. Exatamente, uma proporção muito grande no mundo, de repercussão, né, sobre a realidade das meninos e meninas em situação de rua no Brasil e sobre a FEBEM na época, né, a Fundação Casa Hoje. Então, depois que ele abriu uma fundação lá, convidou alguns voluntários que inclusive até hoje, 26 anos no Brasil, mas tem 27 a fundação, né? Ele ficou um ano se preparando para vir para cá. Então, eles até hoje estão nessa organização. Então, um trabalho realmente que as pessoas se engajam, abraçaram a causa. E veio para cá, ficou um período trabalhando no centro de São Paulo, até que ele conseguiu uma doação de uma chácara. Foi por isso que a gente foi parar em Diadema. Mas Diadema, nessa época... Era um local que era destaque negativo no Brasil inteiro, exatamente, né? Essa criminalidade... Exatamente. Era um dos maiores índices de criminalidade do Brasil, né? E aí ele resolveu mudar um pouco o foco do trabalho. Ao invés de trabalhar com crianças em situação de rua, ele queria evitar que as crianças fossem para a rua, né? Então, aí nasceu esse projeto Beija-Flor. Ok. Pegando esse gancho, Ivone, você está falando de Diadema, né? A gente está conversando aqui, antes de começar o programa, se você achava que esse trabalho das instituições sociais em Diadema contribuíram para a alteração desse cenário, como que você vê o trabalho das ONGs no Brasil? Importante? Super importante, Renato. Eu acho que Diadema é um grande exemplo disso, né? Porque Diadema, nessa década de 90 aí, era essa referência negativa, né, para o país em relação a índice. E nesse período começou o trabalho de muitas organizações sociais lá em Diadema e também do poder público, né? Ele também teve um papel importante nisso. E hoje você, obviamente, tem ainda uma situação complicada, né, nas áreas periféricas, enfim, como uma boa parte do Brasil aí, mas você tem uma mudança, né? E você tem espaços, oportunidade para essas crianças e jovens terem ali para dar uma condição diferente para a vida deles, né? E é isso com o Brasil inteiro. Então, regiões assim distantes, né? Muitas vezes não chega outros apoios lá, chega as organizações sociais, né? Então, eu acho fundamental. Certamente, viu, Ivone, o trabalho dessas entidades sociais contribuíram para a alteração dessa realidade social lá em Diadema e principalmente o trabalho de vocês. Eu não me canso de parabenizá-los. Ivone, como funciona o planejamento da Rede Cultural Beija-Flor? É anual, por exemplo? Vocês estão pensando, estamos em setembro, outubro, estão pensando já no ano que vem? Isso, e na verdade a Beija-Flor, ela está passando por um momento de reestruturação, né? A gente trabalhou muitos anos, esses anos todos, com arte, cultura, esporte. Aos 5 anos atrás, a gente está trabalhando com educação numa faixa etária de 11 a 16 anos. Mas ela vem sentindo a necessidade de colaborar na inserção desse jovem no mercado de trabalho, né? Levá-lo mais adiante. Então, a Beija-Flor está desenvolvendo agora, formatando projetos de formação técnica para jovens, criar redes, né, de empresas que possam receber esses jovens no menor aprendiz, jovem aprendiz. Então, o intuito é capacitá-los e também ajudá-los a entrar no mercado de trabalho. Então, Ivone, aproveitando a sua presença aqui, você empresário que se sensibiliza com essa causa, Ivone, onde que ele acha vocês? Vocês
estão indo para um processo de captação, por favor. Então, a Beija-Flor, eu vou falar do site dela, é redeculturalbeija-flor.org.br. A nossa sede está em Diadema, na zona sul de Diadema. E a Beija-Flor, assim, ela acabou de realizar um projeto, que a gente vai falar um pouquinho dele hoje aqui, mas ela tem outros projetos, né, os empresários, eles podem apoiar de uma maneira que não custa nada para a empresa, que é usando mecanismos fiscais, né, incentivo fiscal. Então, a Lei Rouanet é um exemplo disso. Esse projeto que a gente tem agora, o Tribais, é Lei Rouanet, artigo 18, é 100% de dedução fiscal. A gente tem um novo projeto, um projeto na área de música, é um projeto de percussão, é um projeto de percussão e percussão corporal também, né? A gente sempre integra linguagens junto. Então, é fazer essa difusão cultural para jovens, para criança, acesso à formação, acesso ao conhecimento e a levar a autoestima, né, da criança e do jovem. Entendi. Principalmente. Edu, a gente tem umas fotos aí, né, do trabalho da Rede Beija-Flor. Você não queria colocar para a gente? Aí. Esse é o espetáculo Tribais, é isso? Espetáculo Tribais. Essa apresentação ocorreu na Fábrica de Cultura de Diadema. Eles estão no processo de turnê de 9 apresentações e já apresentaram para mais de 1.700 crianças e jovens da região. Esse é Tribais também. Tribais também. Então, a gente não só envolve os jovens da própria Rede Cultural Beija-Flor, né? Como no caso tem mais de 80 crianças e jovens participando desse projeto, mas também a gente faz essa difusão, né, dessa arte, desse conteúdo para outras crianças e outros jovens também. Então, você propaga isso, né? É muito importante. Entendi. Aí do Tribais também. Exatamente, né? Acho que a arte, ela tem um papel muito importante na vida, né? Ela sensibiliza a gente, acho que a gente está... o ser humano, ele está naquela correria, naquela vida né, intensa, e a arte, ela nos toca, ela nos humaniza, né? Então, eu acho que é sempre importante dar oportunidade para as crianças experimentarem isso, né? Elas vão ser, com certeza, adultos diferentes, adultos melhores. Exatamente. Ô Ivone, diz uma coisa, por exemplo, especificamente nessas fotos que a gente acabou de ver do projeto Tribais. As pessoas que participam, eles não eram atores. Vocês que formaram, vocês que direcionaram, vocês, através da vocação de cada um, direcionam ali cada papel que cada um vai desempenhar. É esse mais ou menos a ideia? Exatamente. E o projeto Tribais, ele além das oficinas, né, de dança, expressão corporal que eles têm, ele também trouxe informações para que as crianças se entendessem, né, se identificassem melhor dentro do projeto. Então, o que é o Tribais, né? É um projeto que é um projeto de dança, porém ele traz a questão negra, né, a questão dessa identidade, de onde você vem, né? Então, eles tiveram formação sobre cultura da África, dentro do contexto político, histórico, né? Essa migração e essas influências, né? O que a gente tem hoje no nosso dia a dia, que é deixado essa herança cultural, né? Então, eles tiveram também cursos na área de manutenção de equipamentos técnicos para a área de arte, cultura, iluminação, maquiagem. Então, isso faz com que esse jovem, essa criança, ele pode não ser no futuro um dançarino profissional, mas aqui ele pode abrir uma possibilidade de ele ser um maquiador, dele se interessar pela área técnica, né, das artes cênicas ou produção cultural. Então, é sempre abrindo possibilidades para o futuro. Entendi. E o interessante, Ivone, do trabalho de vocês, da Rede Cultural Beija-Flor, é que vocês fazem um trabalho localizado, né? Quer dizer, não é uma coisa, olha, vamos lá fazer um trabalho de qualificação, quem quer participar? Não, olha, a comunidade tem uma participação ativa, né? Muito ativa, né? A gente tem um trabalho que a gente faz com as crianças e com as famílias, né? Então, as famílias, a comunidade, ela é muito parceira da Beija-Flor. Uma instituição social, ela só sobrevive tanto tempo numa comunidade, numa região, se ela tiver essa integração com a comunidade, né? Se a comunidade entendê-la como importante para ela e ela sentir parte disso também. Então, isso eu acho que é essencial, né, para um bom trabalho. Ok. O TV Aberta News Reportagem recebe Ivone Silva, diretora executiva da Rede Cultural Beija-Flor. Ivone, diz para a gente a diferença dos trabalhos que a Rede Cultural Beija-Flor vinha desenvolvendo
pro Tribais? Foi uma evolução, foi uma necessidade que vocês sentiram de alterar aí alguns rumos? Sim, eu acho que a gente profissionalizou mais o processo, né? A gente tinha as oficinas, então era um processo muito de experimentação, né? Eles até desenvolviam uma apresentação cultural, apresentavam internamente ali, né? Algumas oportunidades de apresentar fora, mas o projeto Tribais, ele trouxe uma estrutura, né, que é uma estrutura até do próprio formato de projetos que são aprovados pela Lei Rouanet, então faz com que ele crie essa estrutura mais profissional e dá esse conhecimento também para os envolvidos, para os atendidos, né, para os nossos beneficiários, que eles também têm um ambiente em que eles entendam o que é estar no palco de uma maneira, eu não sou um aluno, eu sou uma artista ali, né? Então, o que é esse artista no palco? Qual a postura que ele tem que ter, né? Então, isso tudo trouxe um diferencial para todos eles e, com certeza, vão ser impactados para a vida deles, né? Depois do projeto. Entendi. Ivone, nosso tempo já está quase se esgotando aqui. Eu queria perguntar para você sobre a atuação da Rede Cultural Beija-Flor. Ela é focada nos adolescentes, nas crianças, adultos? Qual que é? Vocês têm um perfil? Olha, a gente atende crianças e jovens de 5 a 21 anos. Nossos projetos são bem diferentes. A gente tem trabalhos na área de arte, cultura, educação nutricional, gastronomia, inclusão digital, aulas de inglês, aulas de educação nutricional. Enfim, o projeto ele é bem amplo justamente para diversificar essa oportunidade das crianças terem acesso a conteúdos de qualidade, né? Então, por exemplo, as aulas de comunicação, a gente tem um núcleo de comunicação lá em Diadema, então as crianças têm acesso a conteúdo que jovens têm na universidade, né? Programas, por exemplo, Photoshop, InDesigner, então elas aprendem a fazer materiais gráficos, filmar, editar, fotografar com 11, 12, 13 anos de idade. Então, é um divisor, a gente imagina, de águas na vida delas. Assim. E principalmente, Ivone, o projeto Beija-Flor pode contar com a sua experiência, que você não começou no projeto Beija-Flor, você tem atuação em projetos sociais de tempos, né? Sim, eu sou de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, né? Pois é, né? Somos vizinhos ali. E desde cedo, né, a gente vive sem muita consciência do que aquilo é arte, né? A gente vive a arte, assim, de uma maneira muito natural, né? Com frevo, maracatu, coco, dança, então ela sempre esteve muito presente na minha vida e sempre teve esse desejo de multiplicar aquilo, né, em que eu aprendi. Então, desde lá de Arco Verde, eu dava aula em projetos sociais, vim para São Paulo, e busquei aqui um lugar que eu pudesse continuar fazendo isso. E foi quando eu encontrei a Beija-Flor, há 16 anos atrás, né? Estou uma longa trajetória com uma equipe maravilhosa, pessoas também muito comprometidas, pessoas da comunidade mesmo, enfim, que querem fazer a diferença. Então, elas procuraram a Beija-Flor por isso. Elas tinham uma vontade de fazer uma mudança na sua comunidade, elas tinham um talento, então eram pessoas da escola de samba, eram pessoas que pintavam, que, enfim, cortavam cabelo. Então, por que não fazer isso para a minha própria comunidade? Então, elas tiveram esse espaço e a gente está desenvolvendo muitas ações aí para o futuro, para mais 25 anos aí. Maravilha. Então, Ivone, em nome da diretoria da TV Aberta de São Paulo, a gente parabeniza o seu trabalho, viu? Muito, muito legal. Obrigada. Essencial, né, para a gente tentar... Fazer uma mudança, né, Renato? Mudança, né? E eu queria, Ivone, que você se despedisse falando dos projetos que vocês estão captando, projetos para o futuro, por favor. Bom, a Beija-Flor hoje, ela está com um projeto, como eu falei, chamado Tesouros, é um projeto de música muito bacana, a ideia é envolver aí mais de 100 jovens também, na área de música, mas sempre com integração, com interfaces com outras artes também. É um projeto incentivado pela Lei Rouanet, então ele é dedução 100%, então a empresa que quiser, o empresário que quiser apoiar o projeto, ele vai contribuir com a área social, ele vai contribuir com o desenvolvimento da comunidade, né, da sociedade, e não vai custar nada para a empresa dele. Então, isso é muito importante. Eu quero divulgar aqui a apresentação do nosso espetáculo atual, que é uma ótima forma, né, enfim, dos interessados em apoiar o projeto, ver concretamente o que a gente fez, né, com esse trabalho. Ele vai acontecer no Teatro União Cultural, que fica na Mário
Mário Amaral, 209 Paraíso, aqui pertinho. E a data é dia 30/10, às 20 horas. Mas se ele quiser mais informação, ele pode contactar aí a Beija-Flor através das suas redes sociais, RC Beija-Flor no Instagram, RC Beija-Flor no Facebook e redeculturalbeija-flor.org.br. Então, por favor, nos apoie, é um trabalho sério, são 26 anos transformando vidas. Obrigada, viu? Ok. Bom, gente, você já tem um compromisso dia 30/10, prestigiar o trabalho da Rede Cultural Beija-Flor. A gente agradece muito, Ivone, ok? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. A gente faz um trabalho, né, de formiguinha ali, tem uma oportunidade de divulgar, de vir na TV, e um trabalho como vocês fazem aqui, super sensível. Muito obrigada, eu me sinto honrada. Obrigada, viu? Ok, gente, obrigado pela sua audiência e o programa volta na próxima semana. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.